E se eu te dissesse que uma máquina capaz de ver o passado já foi construída? Não é ficção científica, não é teoria conspiratória da internet. Essa história envolve padres, físicos ganhadores do Prêmio Nobel, o criador da bomba atômica e o Vaticano. E segundo testemunhas, essa máquina conseguiu ver Napoleão, Cícero e até Jesus Cristo. Mas se tudo isso é verdade, por que quase ninguém fala sobre isso? Tudo começou quando o padre francês François Bruni ouviu de um monge beneditino italiano chamado Padre Pellegrino Maria Ernetti a história mais inacreditável de sua vida. Ernetti não falava como um sonhador, falava como um cientista, calmo, convicto, preciso. Ele começou relatando um episódio ocorrido no laboratório de física da Universidade Católica de Milão. Ernetti trabalhava ao lado do renomado Padre Agostino Gemelli, filtrando os harmônicos de um cântico gregoriano gravado em fita magnética. Durante o processo, algo impossível aconteceu. Os dois ouviram claramente uma voz que não estava na gravação original. Era a voz do pai falecido do Padre Gemelli. Assustado, Gemelli reconheceu imediatamente aquela voz. Não havia dúvidas. O que deveria ter sido apagado continuava existindo. Depois desse episódio, Ernetti passou a se fazer uma pergunta simples e perigosa. Quando eliminamos um som de uma gravação, ele deixa de existir? Ou apenas deixa de ser audível para nós? Como cientista, Ernetti acreditava que a informação não podia ser destruída. E se isso valia para um canto gregoriano, por que não valeria para todos os sons e imagens já produzidos pela humanidade? E se o passado ainda estivesse lá? Ernetti começou a discutir essa hipótese com físicos de ponta. Alguns riram, outros ficaram inquietos. Pouco a pouco, uma equipe foi formada, no mais absoluto sigilo. Entre os envolvidos, segundo Ernetti, estava Enrico Fermi, um dos pais da bomba atômica. Um físico japonês ganhador do Prêmio Nobel, um renomado físico português e até Wernher von Braun, o engenheiro de foguetes do programa espacial. Não era um delírio coletivo, era a elite da ciência mundial. O objetivo era simples de explicar e quase impossível de executar. Construir uma máquina capaz de captar os resíduos eletromagnéticos do passado. Uma máquina que não viajasse no tempo, mas que olhasse através dele. Ela recebeu um nome: cronovisor. O primeiro teste foi prudente. A equipe sintonizou discursos de Mussolini. As imagens surgiram. O ditador discursava em Roma. Tudo batia perfeitamente com os registros históricos. Depois, ajustaram ainda mais para o passado e viram Napoleão Bonaparte proclamando a República na Itália. Mas então, decidiram ir muito mais longe. Roma Antiga. Um mercado barulhento na época do imperador Trajano. Em seguida, Cícero discursando no Senado romano, no ano 63 a.C. Ernetti percebeu algo perturbador. A pronúncia do latim era diferente da ensinada nas escolas modernas. Detalhes que só alguém presente naquele momento poderia perceber. O discurso de Cícero era poderoso. Os gestos, a entonação, a força da oratória. Em certo momento, Ernetti contou que a equipe chegou a se divertir, observando uma pequena peça de teatro da antiguidade. Como se o passado estivesse congelado, esperando para ser observado. Mas o que o padre Ernetti revelou depois nunca deveria ter sido contado. Segundo ele, o cronovisor não parou na Roma Antiga. A máquina foi ajustada para o evento mais importante da história da humanidade: a crucificação de Jesus Cristo. E o que eles teriam visto foi tão impactante que o Vaticano teria ordenado a destruição do cronovisor. Mas será que essa máquina foi realmente destruída? Ou será que ela ainda existe em algum lugar? Se o cronovisor realmente foi destruído, então, como o padre Ernetti pôde continuar descrevendo, com tantos detalhes, aquilo que viu? Depois de observar Roma Antiga, Cícero e os grandes discursos do passado, a equipe decidiu testar o cronovisor em algo ainda mais arriscado. Voltaram muito mais no tempo, até o ano 169 a.C. O que surgiu diante deles foi parte de uma tragédia perdida da antiguidade. Tiestes, escrita por Quinto Ennio, considerado o pai da poesia latina. Essa obra, segundo os historiadores modernos, praticamente não existe mais.
Restaram apenas cerca de 25 fragmentos, cada um com uma ou duas linhas. O resto simplesmente desapareceu da história. Mas diante do cronovisor, a peça estava inteira. O padre Ernest não apenas viu a encenação, ele ouviu atentamente a música arcaica que acompanhava o texto. O padre Bruni perguntou, incrédulo: "Você conseguiu reconstruir o que ouviu?" E Ernest respondeu com entusiasmo: "Sim, vimos tudo. O texto, os coros, a música, eu consegui reconstituir a tragédia inteira." Aquilo não era apenas uma curiosidade histórica. Era uma prova devastadora. Se o cronovisor fosse falso, como seria possível reconstruir uma obra literária perdida há mais de 2000 anos? Ernest explicou que aquele período era crucial para a história da língua latina. O latim, fortemente influenciado pelo grego, começava a se libertar de seus dialetos e a se transformar numa língua literária estruturada. O cronovisor não apenas mostrava imagens, ele devolvia à humanidade partes inteiras do passado que julgávamos irrecuperáveis. O padre Bruni estava fascinado, mas também inquieto. Ele sentia que ainda não tinha chegado ao verdadeiro motivo daquele encontro. Então fez a pergunta que estava aguardando desde o início. "Padre, quando o senhor me convidou para vir aqui, nós falávamos da vida de Cristo. Vocês conseguiram voltar à vida de Cristo?" "Sim", respondeu Ernest calmamente. "E..." insistiu Bruni. Pela primeira vez, o padre Ernest ficou em silêncio. Era como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. Após alguns segundos, ele retomou a fala. "Primeiro tentamos captar as imagens do dia da crucificação. Mas havia um problema. Na época de Cristo, as crucificações eram comuns. Homens eram pregados à cruz todos os dias. Entre tantas execuções, o cronovisor não conseguia localizar qual delas era a de Jesus. Nem mesmo a coroa de espinhos ajudava. Ao contrário do que muitos acreditam hoje, a coroa de espinhos não era algo exclusivo. Era uma punição relativamente comum. Então, a equipe decidiu voltar um pouco mais no tempo. Escolheram um evento único, impossível de confundir. A Última Ceia. Era o ano 36 da era cristã. Para os membros da equipe, o ano era 1956, mais precisamente entre os dias 12 e 14 de janeiro. "Vimos tudo", disse Ernest com simplicidade. "A agonia no Horto das Oliveiras, a traição de Judas, o julgamento. E, por fim, o Calvário." Ernest contou que Jesus já estava completamente desfigurado quando foi levado diante de Pôncio Pilatos. As chicotadas haviam arrancado pedaços de sua pele. Em alguns pontos dava para ver o osso. Mas, segundo a lei romana, o condenado precisava chegar vivo ao local da execução. Foi então que os soldados puxaram Simão de Cirene do meio da multidão e o obrigaram a ajudar Jesus a carregar a cruz. E Ernest fez uma revelação perturbadora. Segundo ele, Cristo não caiu no caminho e não carregou a cruz inteira sozinho. Ela era pesada demais. Jesus carregava apenas a viga horizontal, presa aos ombros. Os pés estavam atados aos pés dos outros dois condenados. A equipe acompanhou toda a subida do Monte Calvário, toda a Via Sacra. Ernest afirmou que muitas representações criadas na Idade Média haviam distorcido os fatos. Um exemplo disso era Simão de Cirene. Nos seminários, dizia-se que Simão ajudou Jesus por compaixão, como um gesto voluntário de amor. Mas o cronovisor mostrou outra coisa. Simão não queria ajudar. Ele foi forçado pelos soldados romanos. O padre Bruni então fez outra pergunta. "E Verônica? Vocês viram a mulher que teria enxugado o rosto de Jesus?" Segundo a tradição, Verônica teria limpado o rosto de Cristo depois de uma queda, deixando sua imagem impressa no pano. O padre Ernest respirou fundo antes de responder. E o que ele disse a seguir coloca em dúvida uma das cenas mais conhecidas da Via Sacra. Ernest respondeu sem hesitar: "Não." Segundo ele, a cena de Verônica enxugando o rosto de Cristo simplesmente não aconteceu. E havia um detalhe importante. Essa história não aparece em nenhum dos evangelhos. Quando Jesus chegou ao Calvário, contou Ernest, ele olhou para todos à sua volta. Alguns gritavam injúrias, outros zombavam. Mas naquele momento aconteceu algo estranho. O mesmo fenômeno que já havia ocorrido no jardim do Getsêmani. A multidão recuou.
Judeus, gregos, romanos, todos deram alguns passos para trás. Todos, exceto 3 pessoas: Maria, a mãe de Cristo, João e as outras 2 Marias. Ernest fez então uma observação que contrariava séculos de representações religiosas. Nem Maria, nem São João choravam aos pés da cruz. Apenas as outras 2 Marias derramavam lágrimas. Não havia ali a imagem da mãe soluçante, a Stabat Mater tão presente nas tradições posteriores. Maria não estava lacrimosa. A equipe do cronovisor conseguiu ouvir palavras que Jesus pronunciou na cruz e que não foram preservadas nos evangelhos. Em determinado momento ele disse: "Esta hora é sua." Em outro instante, pronunciou palavras que significavam algo como: "Agora que fui exaltado, atrairei todos para mim." Segundo Ernest, as 7 palavras tradicionais de Cristo na cruz foram registradas com precisão pelos evangelhos. Mas havia algo impressionante. Cada vez que Jesus falava, ele olhava à sua volta. E o silêncio se fazia absoluto. Seu rosto expressava dor, mas sem perder a nobreza. Um rosto que só podia ser descrito como sagrado. Em alguns momentos, as palavras de Cristo coincidiam exatamente com os textos bíblicos, como os conhecemos hoje. Em outros, suas expressões esclareciam passagens que há séculos eram debatidas. Por exemplo, quando Jesus disse: "Tenho sede." Segundo Ernest, essa frase foi mal interpretada. Ela vinha logo após a declaração: "Atrairei todos para mim." Não se tratava de sede física, mas de sede espiritual. Cristo falava de sua vontade de atrair as almas para si. Da mesma forma, quando disse ao ladrão: "Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso." Segundo Ernest, Jesus queria dizer que o paraíso estava dentro dele. Após as frases: "Mulher, eis o teu filho" e "Eis aí tua mãe", Cristo teria acrescentado, dirigindo-se a João: "E onde estão os outros? Por que me abandonaram?" Ernest fez então outra afirmação que contrariava a medicina moderna. Ele não acreditava que Cristo tivesse morrido por asfixia na cruz. Segundo o que observaram, até o último momento Jesus não demonstrava dificuldade para respirar. O padre Bruni permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então fez a pergunta inevitável: "E a ressurreição? Vocês também a testemunharam?" "Sim", respondeu Ernest com firmeza. "Mas é muito difícil descrevê-la." Segundo ele, a cena foi vista como uma silhueta. Como se uma forma fosse observada através de uma fina camada de alabastro iluminado. Era como enxergar através de um cristal. Ernest explicou que toda a fase final da vida de Cristo, da última ceia até a ressurreição, foi observada dessa mesma maneira. "Era como assistir a um filme?" perguntou Bruni. "Não exatamente", respondeu o padre veneziano. "Era tridimensional, com som e movimento, mas sem cor. Se fosse registrado hoje", disse ele, "certamente seria em cores." O padre Bruni fez então a pergunta que mais o inquietava: "A equipe havia trazido algum registro da experiência?" "Sim", respondeu Ernest. "Eles haviam filmado a cena, ainda que com perda de detalhes. Era a única forma de preservá-la. Esse filme foi exibido ao Papa da época, Pio XII. Outras pessoas estavam presentes: o presidente da República, o ministro da Educação e membros da Academia Pontifícia. Então Bruni perguntou: "Onde está o cronovisor agora?" "Nós o desmontamos", respondeu Ernest. "Ele está escondido em lugar seguro." Bruni ficou indignado. "Mas por que esconder uma descoberta que poderia virar o mundo de pernas para o ar? Que poderia devolver a fé a um mundo que a perde a cada dia?" A resposta de Ernest foi direta, e ele a repetiria muitas vezes nos anos seguintes. "Essa máquina pode sintonizar o passado de qualquer pessoa, sem omitir nada. Com ela, não existiriam segredos, nem segredos de Estado, nem segredos industriais, nem vida privada." Ernest contou que, certa vez, a equipe havia sintonizado os preparativos de um assalto. Eles avisaram a polícia, que conseguiu impedir o crime. "Sim", disse ele, "o cronovisor viraria o mundo de pernas para o ar, mas também abriria caminho para as ditaduras mais temíveis que a humanidade já conheceu. Por isso, decidimos desmontá-lo." O padre Bruni, inconformado, ainda tentou argumentar:
Mas não seria possível usar o cronovisor para esclarecer a história da humanidade? Ernet olhou para ele, e o que respondeu a seguir é o ponto mais controverso de toda essa história, porque envolve uma fotografia, uma imagem de Cristo, e uma acusação de fraude que até hoje divide pesquisadores. Depois de tudo o que tinha ouvido, o padre Bruni ainda fez uma última tentativa. Ele sugeriu que a autenticidade das descobertas do cronovisor poderia ser confirmada por meio de escavações arqueológicas. Se a máquina realmente funcionasse, ela poderia indicar locais exatos. O mundo finalmente teria provas. A resposta de Ernet veio imediata. Já fizemos isso. Ele citou um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX. Os Pergaminhos do Mar Morto. Segundo Ernet, a história conhecida é apenas parcial. É verdade que um pastor encontrou os primeiros manuscritos ao procurar um bode perdido. Mas foi o cronovisor que permitiu localizar as outras cavernas de Qumran. Foi assim, disse ele, que os evangelhos gnósticos também foram encontrados. Em certo momento, Ernet contou que autoridades americanas se interessaram pelo assunto. Ele chegou a se reunir com o embaixador dos Estados Unidos na Itália. Assinaram um protocolo oficial. Nesse documento, os americanos se comprometiam a dar crédito total ao cronovisor quando publicassem os textos. Mas nada aconteceu. Nenhum anúncio, nenhuma confirmação, apenas silêncio. O padre Bruni então quis saber mais. Mesmo com o cronovisor desmontado, Ernet poderia ao menos explicar os princípios físicos por trás daquela máquina extraordinária? O padre veneziano aceitou falar, mas apenas em parte. Segundo ele, o cronovisor era composto por 3 elementos principais. O primeiro era um conjunto gigantesco de antenas, capazes de captar qualquer comprimento de onda concebível, tanto de luz quanto de som. Essas antenas eram feitas de uma liga especial de 3 metais. Quais metais? Ernet se recusou a dizer. O segundo componente era algo parecido com um radiogoniômetro. Esse dispositivo podia ser ajustado não apenas para um local específico, mas também para uma data, e até para uma pessoa determinada. Uma vez configurado, o sistema seguia automaticamente essas coordenadas, independentemente do tempo necessário. O terceiro componente era um complexo sistema de gravação. Ele permitia registrar sons e imagens de qualquer lugar e de qualquer época. Antes de encerrar, o padre Bruni fez sua última pergunta. A equipe do cronovisor havia considerado usar aquela tecnologia para explorar não apenas o passado da Terra, mas o próprio universo? Seria possível ajustar o aparelho para mundos distantes? Ou para épocas desconhecidas, em outros cantos do cosmos? Seria uma espécie de projeto 7, mas infinitamente mais poderoso. Os olhos de Ernet se iluminaram. Por um instante, ele parecia o jovem cientista que décadas antes sonhara com aquela máquina impossível. Ele admitiu que nunca havia pensado nisso. Mas, refletindo por alguns segundos, disse que sim. Seria possível. Com poucas modificações. Depois disso, ele ficou em silêncio. A entrevista terminou ali. Anos mais tarde, o padre Bruni escreveria que deixou o mosteiro atordoado, perplexo, sem saber se havia sonhado ou se quem sonhara fora o próprio padre Ernet. Mas uma coisa era certa. Era algo que ele jamais teria sido capaz de inventar sozinho. Bruno contou que voltaria a conversar com Ernet muitas vezes nos anos seguintes. E sempre que fazia perguntas, recebia a mesma história. Às vezes com um detalhe a mais. Às vezes com um esclarecimento diferente. Mas nunca uma contradição. O padre Ernet não mentiria, escreveu Bruno. Era um homem de fé. Discutimos muitos temas profundamente religiosos. Se alguém foi realmente um homem de Deus, esse alguém foi o padre Ernet. Ele também o descreveu como um cientista legítimo, sem sinais de fantasia descontrolada, sem traços de mentira compulsiva. E com o tempo, Bruni percebeu algo ainda mais intrigante. A concepção do cronovisor tinha semelhanças surpreendentes com ideias antigas vindas do Oriente, os chamados registros akáshicos. A noção de que tudo o que acontece no universo deixa uma marca permanente. Uma ideia que também aparece em relatos de médiuns e fenômenos de psicometria. Talvez, pensou Bruni,
Isso fosse mais uma indicação de que a ideia do cronovisor não era absurda. Aquele encontro deu início a uma amizade. E segundo Bruni, ainda havia muito mais a ser contado sobre o padre Ernetti. Mas a pergunta final permanece. O cronovisor nunca existiu? Ou ele foi simplesmente silenciado, por ser poderoso demais para este mundo? Porque se o passado pode ser visto, então nenhum segredo está realmente seguro. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual essa máquina nunca voltou a aparecer. Anos depois de todas aquelas revelações, quando o mundo já havia quase esquecido o nome de Pellegrino Ernetti, algo inesperado veio à tona. Durante a preparação da edição americana do livro sobre o cronovisor, os editores decidiram investigar silenciosamente a história na Itália. Foi então que receberam uma mensagem incomum. Um homem os procurou dizendo ser um parente distante do padre Ernetti, alguém que o conheceu intimamente, que conviveu com ele por décadas, que carregava algo que nunca deveria ter existido. Ele disse possuir um documento pertencente ao próprio Ernetti, mas impôs uma condição inegociável: anonimato absoluto. Nada sobre sua identidade poderia ser revelado. Nenhuma explicação, além do que o próprio texto contivesse. Os editores aceitaram. Um mês depois, o envelope chegou à Flórida. Dentro dele, 2 documentos: o original em italiano e uma tradução minuciosa para o inglês. O conteúdo era tão perturbador que os editores decidiram não comentar absolutamente nada. Publicaram o texto integral e deixaram o julgamento ao leitor. O documento era uma confissão, escrita não por Ernetti, mas por alguém que esteve ao seu lado até o fim. O autor começa contando que seu pai era um parente distante do padre Ernetti e o visitava regularmente na abadia de San Giorgio Maggiore, em Veneza. Desde bebê, ele acompanhava o pai nessas visitas. Com o tempo, criou uma relação profunda com o monge. Chamava-o de tio Pellegrino. Ernetti lhe ensinava música. Colocava discos antigos para tocar. Chegou a construir para ele um pequeno alaúde artesanal. Esse alaúde, ele ainda guardava. Na adolescência, Ernetti se tornou seu confidente. Na vida adulta, mesmo à distância, continuaram próximos. Até que certa noite, o telefone tocou. A voz do padre Ernetti era fraca, trêmula, quase irreconhecível. Ele disse que estava morrendo e pediu que o sobrinho fosse vê-lo no dia seguinte. Disse que talvez fosse a última vez. Quando o homem chegou à cela do monge, algo estava errado. A atmosfera parecia diferente. Pesada. Silenciosa demais. Ernetti estava deitado, imóvel. Era ele. Mas ao mesmo tempo, não parecia ser. O padre contou que na noite anterior havia perdido a consciência. Acreditou que iria morrer. E então, seguiu uma luz branca, acompanhado por alguém que reconhecia vagamente. Ele descreveu aquilo como uma experiência de quase morte. Disse que esteve no céu e que, ao voltar, lembrou-se de coisas que havia esquecido há muito tempo. Coisas desta vida e de outras vidas. Então, com extrema dificuldade, pediu algo inesperado: que o sobrinho anotasse tudo o que ele dissesse. Disse que havia mentido durante anos e que precisava, antes de morrer, contar a verdade. A verdade sobre o cronovisor. Ernetti confessou que nunca trouxe a peça de quinto Ennio do passado. Disse que a havia escrito ele mesmo a partir de fragmentos, guiado por algo que só agora compreendia. Ele acreditava ter vivido em Roma na época de Ennio, como um garoto que assistiu à tragédia Tiestes. Uma cena em especial nunca o abandonou: a cena da mesa, do canibalismo, do pai cruel. Essa obsessão, segundo ele, atravessara vidas. E então veio a confissão mais grave. Ele disse que construiu o cronovisor, sozinho, sem Fermi, sem grandes equipes, sem apoio institucional. Disse que apenas um aluno o ajudou, um desconhecido, hoje também padre, e que jamais falaria. Ernetti afirmou que não era a primeira vida em que tentava construir um cronovisor. Disse ter vivido na época de Nostradamus e que o conhecia pessoalmente. Segundo ele, Nostradamus não era apenas um profeta, mas um alquimista e físico. E também havia tentado criar um cronovisor,
A chave, segundo Nostradamus, não era a eletrônica. Era o corpo etéreo, a capacidade de alterar a própria frequência de existência. Ernet descreveu uma visão recorrente, uma câmara circular, repleta de registros, como arquivos do universo. Dela partiam inúmeros caminhos, como raios de sol. Cada caminho, uma vida. Cada raio, uma época. Os registros akáshicos. Ele disse que chegou muito perto. Uma vez, o cronovisor quase funcionou. Sentou-se dentro dele. Ligou a máquina. O mundo começou a girar. Ele viu, pelo canto do olho, a sala circular. Os arquivos. Mas algo falhou. Segundo Ernet, o funcionamento do cronovisor exigia uma estrutura de crença específica, uma independência profunda em relação ao tempo e às religiões organizadas. E isso, segundo ele, era seu maior conflito. Ele era padre. No fim, confessou também a maior mentira, a famosa fotografia de Cristo. Ela nunca existiu. Ele mentiu, porque acreditava que, um dia, o cronovisor funcionaria de verdade. Antes de morrer, disse apenas: "Construa-o para mim." Minutos depois, pareceu esquecer tudo. Olhou para o sobrinho como se o visse pela primeira vez. Sorriu, e a conversa terminou ali. O documento termina com uma frase simples: "Essa é a minha história." E a pergunta permanece: o cronovisor foi apenas uma obsessão ou uma tecnologia à frente do seu tempo? Ernet mentiu a vida inteira, ou disse a verdade, tarde demais? Talvez o passado ainda esteja lá, esperando.